Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e o tema de hoje é música. A gente sempre gosta aqui de divulgar um pouquinho do trabalho dos taubatianos e pessoas da nossa região. Então quem vem falar um pouquinho sobre a sua história e dar uma palhinha pra gente que a gente já pede é o André Simão, ele é violonista e professor. Seja bem-vindo, André, tudo bem? Obrigado, Tânia, tudo bem. Pois é, quem não conhece vai ficar conhecendo agora seu trabalho porque é um filho aqui da região que foi para fora. Está na Alemanha, bem longe daqui, numa terra onde a música clássica é mais conhecida e tal, foi para lá. Eu queria que, para começar, você desse uma introdução sua, falar do seu começo de carreira mesmo aqui em Taubaté, fez Fego Camargo e tudo mais. Vou falar bem rápido, que é uma história já um pouco extensa. Eu comecei a tocar violão com 8, 9 anos de idade e fiz todo o curso no conservatório da Fego Camargo. Né? Comecei sozinho com meu pai e tal, depois tive uns professores. Na Fego tive acesso à cultura da música universal, da música clássica, tive excelentes professores lá, foi um ambiente muito bonito para eu aprender música e fazer música. Depois, com 17 anos, eu me formei na Fego e aí foi uma tendência, meio que a música me escolheu. Fui fazer universidade, faculdade de música e consegui uma vaga na USP, me mudei para São Paulo, vivi lá 6 anos. Aí, nessa época, toquei em vários lugares do Brasil. Teve esse apoio da família de quero viver de música, vou fazer faculdade de música? Porque muita gente que assiste às vezes passa por essa tensão de o que vão pensar se eu falar que eu quero viver de música. É difícil, né? Não é fácil. Comparando com outras profissões, é uma profissão que exige muita dedicação, né? Muito trabalho. Sim. E o reconhecimento ou o retorno é mais difícil que outras profissões, né? Meus pais foram muito carinhosos em relação a isso. Eles sabiam, eu tinha talento, eles sabiam, eu já tinha ganho um ou outro prêmio no Brasil, com 17 anos. Eles falaram, você faz o que você acha que você vai ser feliz. Né? E eles viam que eu gostava muito disso, então incentivaram. Não puderam incentivar com dinheiro. Sim. Eu tive que fazer tudo sozinho, com 18 anos, mas deu certo. Eu acho que o apoio moral é talvez mais importante Sim. que dinheiro, na verdade. Com né? certeza. Enfim, então eu acho que foi uma coisa muito bonita deles, muito inteligente, aliás, e muito carinhosa. Então você não foi com esse medo de, ai meu Deus, se der errado? Não, claro que fui. Se der errado, esse medo existe sempre, né? Mas a vida é isso. Ou você cai nela e tenta realizar coisas, Sim. ou não. Exatamente. Mas voltando, formado da USP, qual foi o próximo passo? Bem, então eu estava fazendo um concerto e outro, eu tinha já... Porque quando eu comecei a tocar violão clássico é um tipo de música para um público muito pequeno, né? Porque a acústica do instrumento é menor do que uma Sim. orquestra ou do que um show de rock. Então é um público muito específico e pequeno. Eu já frequentava concertos de violão em São Paulo antes de me decidir. E eu via que era um público de aficionados, né? Então, todos os violonistas são professores de violão. Então, para mim era claro. Eu já tinha treinado um pouco, eu substituía um ou outro professor na Fego Camargo quando eu tinha 16, 17 anos. Nossa. E dava certo, e o pessoal aprendia. Então, eu falei, não, professor de violão sempre vai ter trabalho. Sim. Então, o que tiver de concerto... é legal para eu mostrar o meu lado artístico. Já está no lucro. Então foi assim, eu dava aula, tocava em um outro lugar. Depois, quando eu acabei a faculdade, que eu fiz várias competições de violão no Brasil e com êxito, assim, eu ganhei várias e tal, ganhei concurso Vila Lobos e isso me impulsionou para tocar no Brasil inteiro. Né? Então, recebi uma possibilidade de voltar na Fego Camargo como professor, trabalhei aqui 3 anos, mas eu vi que não dava para desenvolver muito mais no Brasil. Aí me candidatei a uma bolsa na Alemanha, de mestrado, de pós-graduação, e deu certo. E fui para a Alemanha para ficar 2 anos. Isso em que ano? 2007. Fui para a Alemanha para ficar 2 anos.
Mas aí eu pensei, depois de 2 anos eu volto, mas eu gostei muito do país, da estrutura, como eles valorizam a música, eu me dei bem com o idioma, com adaptação. Aí E já, é um idioma difícil. Já estou há 11 anos. Passagem. Bastante tempo, então, 11 anos na Alemanha. Então não pretende voltar? Só, assim, em períodos curtos que nem você está aqui agora? Nos próximos anos, sim, porque agora eu consegui também adquirir a cidadania alemã, né? Depois de trabalhar muitos anos lá, eu consegui. Minha vida está lá. Assim, quem sabe, isso pode mudar de uma hora para outra, né? Sim. Mas no momento, eu prefiro ficar lá. E qual foi a maior dificuldade de chegar lá? Como eu disse, é uma língua difícil. E para seguir nessa carreira lá? Ainda que tenha mais abertura do que aqui no Brasil. Olha, o começo é difícil, né? Porque eu tinha tudo aqui. Eu tinha emprego, tocava no Brasil inteiro, tinha muitos amigos, tenho amigos, mas quando você se distancia também, muitas amizades se distanciam pelo próprio fato da distância. É a vida, né? A vida leva esses caminhos. Pois é. Dificuldade da língua, claro, você chega e não conhece ninguém. Os meus primeiros 4 meses foram para aprender alemão. A bolsa me pagou 4 meses de curso intensivo. Então, a cultura, como funcionam as coisas, não tem aquele jeitinho brasileiro, né? Sim. Tem um país cheio de regras, de horários, né? Então, a frieza também. A frieza. E eu vivi numa cidade, Frankfurt, quando eu cheguei, que era uma cidade assim, de muitos executivos, cidade de bancos. Então, a cidade fica cheia durante a semana, no final de semana fica meio esvaziada, porque muita gente, ou durante o dia também, muita gente sai da cidade. É uma cidade muito impessoal, assim, né? Mas é um choque. Você tem o seu conforto da sua vida aqui e, de repente, você tem que aprender do zero como que é uma outra cultura. Mas foi uma grande aprendizagem para mim, uma grande experiência de vida. Sim. Que eu não me arrependo nem um pouco, assim. Então já faz 11 anos e a gente ficou sabendo que então tem um CD novo com músicas brasileiras que vai ser lançado lá. Pois é, então, meu primeiro CD solo eu lancei aqui antes de ir, mas acabei vendendo tudo lá, né? Porque eu lancei e fui. E demorou um pouco e agora vai sair finalmente um CD com uma gravadora de um repertório brasileiro, porque todos os concertos que eu faço na Alemanha, principalmente, ou em outros países, eles sempre querem música brasileira. E eu gosto muito de música brasileira boa, né? Então, e eles sempre perguntaram, e quando que você vai ter um CD para vender com esse repertório? Aí finalmente vai sair. Ai, bacana, então a gente pede para André dar uma palhinha agora, mas depois no segundo bloco a gente volta conversando mais e também com um pouquinho mais da música do CD novo do André. Eu me despeço, mas ouve a música dele e continua assistindo que a gente volta.